Calma. Eu vou começar a falar mais sobre intercâmbio aqui e sobre as possibilidades que existem, enfim. Mas antes, eu vou fazer vídeos respondendo algumas perguntas que as pessoas colocam na comunidade brasileira aqui de Dublin como anônimo. Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: quais são as profissões que eu não preciso ter formação nenhuma para conseguir o meu visto de trabalho? Bom, eu não sei qual que é o contexto dessa pessoa, qual que é o contexto que ela diz. Mas, primeiramente, eu quero deixar aqui claro: se você vai aplicar para um visto de trabalho na Europa, você não sendo um cidadão europeu, primeira coisa, você vai ter que ter um diferencial. Você vai ter que ter experiência prévia naquela profissão, ou uma formação que te leva a concorrer a essa vaga. 2, o inglês. Nem preciso falar que você precisa ter inglês, né? Independente da profissão que você vá trabalhar aqui, a não ser casos que você vai trabalhar somente com brasileiros, enfim, então você não vai utilizar o idioma, que para mim é uma condição bem raríssima de acontecer aqui na Irlanda. Então, respondendo à pergunta, não precisa ter formação, às vezes, para algumas opções de oportunidade de visto de trabalho aqui na Irlanda, formação profissional como uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, enfim. Existem sim várias áreas aqui. Eu vou falar da minha experiência e da experiência que eu estou vivendo hoje. Eu trabalho como home care, então eu trabalho visitando as casas dos meus pacientes, dos meus clientes, e eu consegui o meu visto de trabalho. O meu visto de trabalho que eu apliquei depois de ter feito as minhas 2 renovações do curso de inglês e finalmente eu consegui uma empresa na qual eu trabalho hoje, que me proporcionou um contrato de trabalho de 2 anos e eu pude aplicar para o meu visto de trabalho. Só que toda e qualquer profissão você vai precisar estudar. Ou seja, se essa pergunta foi referente à questão de eu consigo um visto de trabalho em qualquer área que eu não preciso estudar, não, você não vai conseguir, porque qualquer área que você for entrar aqui, você vai precisar dedicar um tempo e estudar, tá bom? Por exemplo, no healthcare, quem não tem nenhuma formação, né, no caso, na área da saúde no Brasil, precisa obrigatoriamente fazer um curso chamado QQI Level 5, que é um curso como se fosse o técnico de enfermagem, mas é voltado para os cuidadores de idoso, tá? É equivalente a um técnico de enfermagem no Brasil, tá bom? E é um curso que você faz, que são 8 módulos. Então, algumas empresas, elas só contratam se você tem os 2 primeiros módulos, que são os módulos obrigatórios, que é o módulo Care Skill e o módulo Care Old Skill, ok? Então, assim, esses 2 primeiros módulos, se eu não me engano os nomes são esses mesmos, mas de qualquer forma depois eu vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo, é isso. Você sim vai ter que estudar. E, por exemplo, esse curso do QQI Level 5 é um curso que você tem algumas modalidades. Por exemplo, tem a modalidade online, que você estuda aula ao vivo, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, dependendo da escola. É aula online com o professor. E tem a outra modalidade que é o assíncrono, que você compra o curso e você recebe um login e senha, e aí você entra na plataforma e você assiste às aulas, lê os documentos, executa os exercícios e submete os assignments, que são os trabalhos finais. A cada final de cada módulo, você precisa submeter 2 assignments, que foi assim que aconteceu com os meus 2 primeiros módulos. Eu fiz no modelo aula ao vivo, que é muito bom para você tirar dúvida, enfim.
E lembrando que é um curso que você vai ver que são vocabulários, o vocabulário é diferente, né? Porque são vocabulários mais técnicos, né? Termos da área da saúde, enfim, se você não está habituado, você vai precisar estudar sobre, tá bom? Então, eu deixo aqui para mim essa resposta nessa pergunta, que qualquer área que você for aplicar para o visto de trabalho aqui, você vai precisar estudar. Às vezes você não vai precisar estudar uma graduação, né? Ou seja, fazer 4, 5 anos de graduação, enfim. Mas você vai precisar sim dedicar um tempo de estudo. Então, não existe, gente, não existe, vamos dizer assim, uma profissão que você não tenha que dedicar tempo. Toda profissão, todo profissional precisa dedicar tempo para estudar. Por isso aqui fica a minha dica de você olhar para uma profissão não somente que te dá o visto de trabalho, mas é uma profissão que realmente você se identifica. Porque eu mesmo já conheci pessoas, colegas de trabalho, que ficaram 2 dias no trabalho de home care porque não gostaram da rotina do trabalho. Ou seja, eles entenderam que eles não servem para fazer esse tipo de trabalho. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo. Cada um vive uma experiência ímpar. Então, acredite no processo, estude. É super importante que você tenha um inglês, ou seja, intermediário que seja. Então, foca em estudar inglês. E aqui sim existem múltiplas oportunidades de conquistar o seu visto de trabalho. A área de marketing, eu conheço uma pessoa que conseguiu também, que ela ainda não tem a graduação de marketing, mas como ela tinha experiência no Brasil, e ela conseguiu mostrar resultado, né, logo que ela começou a trabalhar part-time, primeiro meu período para essa empresa, e logo na sequência a empresa viu que valia a pena investir nessa pessoa e ela patrocinou o visto dessa pessoa, tá? Sem antes dela ter a graduação. Por exemplo, no meu caso, para eu renovar o meu visto de trabalho daqui 2 anos, como eu peguei o visto esse ano, então quando eu for renovar o meu visto de trabalho, eu preciso submeter o meu diploma do QQI Level 5, ou seja, eu tenho que ter terminado todos os módulos, porque senão eu não consigo renovar. Então, por isso que eu falo que não existe uma profissão que você vá aplicar por visto de trabalho que você não tenha que emitir um certificado que seja, tá? Ou seja, provar que você realmente é qualificado para fazer aquilo. Então, eu li isso no site do Leonardo Bissoli, Terrinha Verde, e se você não segue ele, siga, ele dá altas dicas e ele fala muito claro para as pessoas que querem vir para cá, principalmente o pessoal da área de tecnologia, que fala, eu quero arrumar emprego na área de tecnologia aí, é fácil, é difícil, como que eu faço? E ele sempre fala, é importantíssimo que você tenha, se você tiver os 3 pilares, né, você vai ter mais facilidade de arrumar emprego. Se você tiver inglês, se você tiver experiência na área e se você tiver um passaporte europeu. Porque nem todas as empresas conhecem o processo de aplicação de visto e estão dispostas também a aplicar o visto de trabalho, tá? Caso você não tenha uma dessas situações, por exemplo, eu tenho inglês e tenho experiência, mas não tenho cidadania. Você vai ter que aplicar, vai ter que conversa, faz network, entenda as empresas que estão patrocinando, que estão dando esse visto. Beleza, eu tenho cidadania europeia, falo inglês, mas não tenho experiência na área. Então começa a produzir essa experiência. Como que você produz? Criando conteúdo, publicando seus códigos, suas coisas, enfim, que você desenvolve no GitHub, LinkedIn. Isso é muito importante você estar ativo ali. Então, sempre existe uma maneira de você conquistar, sim, a sua oportunidade aqui. Então, assim, não deixe o seu sonho morrer, tá bom? Quero aqui deixar aqui bem claro para vocês. Venham realizar o sonho de vocês aqui de intercâmbio, de fazer o seu intercâmbio. Vem para a Irlanda.